Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Academicamente falando, é complicado a gente separar assim forma e tema, mas didaticamente, em um vídeo de resenha, acho que não tem problema. Esse filme Apollo 10,5, né? Desenho animado, foi feito em um estilo que se chama rotoscópio, que é assim, os atores são filmados, aí tem eles recebem, vamos dizer, uma camada de animação. Então você tem uma mistura de realidade fantasiada, né? Que na verdade, então, essa escolha formal, ela casa perfeitamente com o tema desse Apollo 10,5, porque a viagem que levou o Neil Armstrong à Lua chamou-se Apollo 11. Apollo 10,5 aí é a idade do menininho que, além de memorializar, o filme é uma espécie de memória de 1969, né? E a memória fantasia, a memória cria coisas. Então, ele está falando de como foi aquele verão em que o homem chegou à Lua, mas ele está fantasiando como se ele também tivesse ido para a Lua, na verdade, antes do Neil Armstrong. Percebam que no final do desenho ele tá meio dormindo, né? Então, que é aquela coisa de realidade, fantasia. É uma coisa bastante esperta. Eu não sei se todo mundo é uma animação para todo mundo, porque ela é um pouco. Ela é um pouco. Ela é totalmente restrita àquele ano de 1969. Tem uma hora que é praticamente quase que um documentário memorializado, né? Então, eu não sei se todo mundo vai ter paciência, pessoal que não viveu aquela era. Eu não sou de 1900, eu nasci em 1967 e no Brasil, mas eu peguei ecos, né? Vamos dizer assim, subdesenvolvidos daquela vida suburbana norte-americana dos anos 60, né? Então eu ainda peguei o tempo em que as pessoas fumavam em todo lugar. Lá tem uma, se você prestar atenção, assim, a gente que é mais velho, tem uma hora que o menininho vai levar uma bronca do diretor, a secretária da escola tá fumando, porque fumava assim em todo lugar, tal. Então ele é um filme memorialista para os baby boomers. Baby boomer é uma, não tem esse negócio hoje em dia, geração X, geração Z, geração não sei o quê. A geração que nasceu imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, é chamada de baby boomer, né? Porque houve uma explosão de natalidade e uma prosperidade econômica que durou até a crise do petróleo em 1970. Então, esse ano, 1969, ele é muito simbólico. Eu já vi, assim, trocentos filmes, trocentas séries, em que a chegada à Lua do Neil Armstrong é uma coisa muito importante. Então, eu quase nem vi esse desenho. Animação hoje em dia, né? Mas eu sou velho e falo desenho. Quase nem vi, mas vi, não me arrependi. Achei que às vezes dá uma idealizada, né? Nem tudo no passado era melhor, né? Então tem uma cena lá em que aparece uma caminhonete cheia de crianças na estrada. Aquele narrador tá com saudade disso. Claro que isso é muito mais perigoso do que hoje em dia, crianças com cinto de segurança e tal. Então tem uma hora que eu acho um pouco edulcorado, mas é um defeitinho que eu achei, mas que não atrapalha a diversão. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então, é tudo sobre a ótica de um menininho. Tem uma série que se chama Anos Incríveis. Ela foi refilmada agora, está sendo refilmada. Inclusive na Star Plus, no streaming da Star Plus, vai estrear agora em abril de 2022 a primeira temporada. Eu não sei se é a primeira temporada do remake, que é com personagens negros, mas essa série, Anos Incríveis, foi no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e tinha o Kevin Arnold, então tudo era na perspectiva dele e ele narrava. Esse filme, Apollo 10,5, desenho, lembrou muito isso. É o cara adulto narrando.
né, a infância dele, narrando aquele verão de 1969, porque o homem chegou à Lua em julho de 1969, no hemisfério norte é verão. Na verdade, é praticamente um audiobook, um vídeo audiobook, né? Porque tem muito mais narrativa do que diálogo ali, né? Ele está explicando o que a gente está vendo. E aí você tem uma série de referências pop. E aí esse menininho está na 4ª série e vem 2 agentes da NASA dizendo que por um erro lá fizeram uma coisa muito pequenininha. Então ele teria que ir para a Lua para testar antes, tá? Só que isso, aí quando ele está fazendo os testes, tem um hiato, né? Tem nossa, uns 40 minutos, que é o menininho contextualizando a época. Então, em termos narrativos, o negócio também é meio, sabe, assim, balanceado. O desenho tem os seus defeitos, né? Na verdade, eu não sei nem se precisava ter aquela parte dele, do menininho indo para a Lua, né? Eu acho que talvez se fosse a memória daquele menininho, de como que ele viu pela televisão o Neil Armstrong chegando à Lua, né? Porque aí tem um monte de produtos que eles usavam, as criançadas brincando na rua, se cortando, correndo atrás do carro quando passava pesticida. Aconteceu isso mesmo na época, gente. Na minha época, eu sou, como eu falei, né, brasileiro dos anos 70, é outra coisa. Subúrbio nos Estados Unidos, eu não sei como eles traduziram isso aqui no... Eu assisto em inglês, né, e sem legenda, então eu não sei. Eles moravam em um subúrbio perto de Houston. Subúrbio nos Estados Unidos não é a mesma coisa que subúrbio no Brasil, tá? É uma área residencial geralmente de classe média afluente. Então ele mesmo diz que toda aquela convulsão social que acontecia nos Estados Unidos nos anos 60 estava distante daquele subúrbio. Tem até algumas críticas de relance, né? A guerra do Vietnã, gente reclamando de gastar dinheiro e ir para a Lua, mas com tanto negro passando fome, mas a maior parte é uma reminiscência, é uma memória desse menino de 11 anos, agora adulto, lembrando de quando ele brincava na rua e de como que ele se imaginou, né? O Neil Armstrong, porque tudo naquela época girava em torno da conquista da Lua. Aquilo seria, assim, o maior passo da humanidade, e blá, e blá, e blá. Então, assim, como retrato de época, para a gente relembrar algumas coisas, é um desenho bem bonitinho. Tem um repertório enorme, assim, ele falando das séries que passavam na época, Dark Shadows, que é uma novela gótica que tinha na época, que eu morro de vontade de assistir, só que eu nunca achei inteira, né? Era uma novela que passava tarde, assim, e era um castelo, tinha vampiro, tudo. Então cita isso, um monte de música pop da época, né? A Motown, que era negra, tá de fora. Pelo menos no nome, assim, tem os seus, branco, 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 era um subúrbio de Houston, no Texas, a gente tem que levar isso em consideração também, né, é uma narrativa bem branca, tal, é um desenho bem legal para ver, eu até ficaria curioso em saber o que as gerações bem mais novas acham, né, algumas coisas eu acho que as crianças de hoje ainda devem fazer, eu não sei, né, o que criança... Eu tenho a minha sobrinha neta de 3 aninhos que já sabe, eu mostrei o Spotify para ela outro dia e ela conseguia já mexer nas músicas. Então é outra vibe. E lá não, né, lá você tem aquela família enorme, são 6 filhos, naquela época as famílias eram maiores, e disputando a televisão, só tinha uma na sala, aquela televisão grande. Eu ficaria curioso de saber o que as crianças de hoje, né, os jovenzinhos, acharam desse desenho, que ele é muito simpático, né? Então ele tem muitas qualidades, tem esses defeitinhos aí que eu falei, às vezes eu acho que ele idealiza o passado, né? Tem coisas que criança correndo atrás de um carro dedetizando a rua,
não era legal, né? É melhor que elas não corram, né? E fumar na escola também não é tão legal assim, é melhor que não fume, né? Então, eu acho que o diretor caiu um bocadinho nisso aí. Mas eu tenho 55 anos, de vez em quando eu me caio também, sabe? Eu me caio foi de propósito, tá, gente? Eu me caio nessa, mas logo eu já tento. Não, 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 calma. Não era tão bom assim, não. Tá? Eu recomendo, é muito fofo, é muito legal.